Hoje eu vou ensinar vocês como funciona uma amarração. Afinal, você já deve ter ouvido falar que a amarração tem a ver com frações energéticas. O magista ele começa manipulando uma fração energética, uma fração que tem uma fração gêmea e complementar. Ou seja, como essas frações elas são complementares, elas ficam fazendo trocas energéticas. É isso que vai fazer a magia funcionar. Quando você coloca uma fração no hospedeiro e a outra no pedinte, você querendo ou não, você cria uma conexão entre ambas pessoas, fazendo com que ambas fiquem interligadas de alguma forma. Essa fração, quando ela é manipulada pelo magista, ela tenta adentrar o corpo astral da pessoa. Afinal, essa é a primeira defesa que a amarração vai enfrentar, o corpo astral da pessoa. A fração, quando ela se instala no mental, a gente chama de dominação mental. Quando ela se instala no chakra sexual, a gente chama de dominação sexual. Quando ela se instala nos 4 corpos, a gente chama de submissão. Então, tudo fica variando de acordo aonde a fração se instalou. A realidade é que você sendo espiritualista ou não, você vai ter uma resistência. Isso tem a ver com o corpo astral e com a sua áurea. Logo, ela vai fazer medições, a amarração, e vai se hospedar dentro do seu corpo. Então, em toda a amarração vai existir essa ligação onde existe trocas energéticas. A fração colocada no primeiro e no segundo é elas que fazem a magia funcionar. Ou seja, como cada organismo vai reagir de um jeito, mesmo a pessoa que seja resistente, com o tempo sofrerá medições da própria magia, fazendo com que ela se adeque e quebre essa resistência da pessoa. Uma das principais coisas alteradas na amarração com dominação mental é a percepção da pessoa, fazendo com que ela perceba o pedinte da amarração como sendo alguém mais agradável, mesmo que tenha uma ideia negativa recente, isso vai mudar. Mesmo após ela ter errado, a pessoa vê uma mudança na outra. Por isso que é feito a amarração por si só. Se não tivesse nenhum problema, não tem sentido fazer uma amarração. Então temos de entender isso. A mente da pessoa sofrerá uma alteração mental brusca. E é essa alteração que vai começar a contornar os fatores. Porque pensa comigo, ele fica olhando aquela pessoa que fica dizendo que vocês não devem continuar ou não vão dar certo. E daqui a pouco essa pessoa ela já não tá mais ouvindo essa pessoa. Isso é uma mudança de percepção. Depois que é mudada essa percepção, aí sim é chamado para ação. Mas afinal, como que funciona a ação? A ação ela funciona por um processo que eu chamo de alojamento energético. E o alojamento é igual a uma quantidade X de energia que deve ser compensatória, ou seja, deve ser igual ou equivalente à ação tomada. Ou seja, para você ter uma ação X, você tem que ter um número Y de energia. Ou seja, então tem que ser compensativa, tem que ser compensada a ação da pessoa. Tem de ter energia o suficiente para que faça ela se movimentar. Para você entender melhor como funciona o alojamento energético, pense num copo, aonde quando ele estiver cheio e chegar até a tampa, terá energia o suficiente para cumprir uma ação. A energia começa a se alojar na pessoa para que chegue numa determinada ação específica. Ou seja, alojamento energético é alojar energia para que a magia consiga fazer grandes atos.